Então, começou a gravação, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ao pessoal que está vindo a primeira vez aí no centro de estudo. O André, né, que já participou da consagração, mas não tinha o desejo de vir ver um aula de estudo, né? Então, sejam bem-vindos todos. Deixa eu ver ele antes, né? Já veio a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Como é teu nome? Darley. Seja bem-vindo, então. Hoje tem que ter comportado. Então hoje não posso mentir muito. 29. Bom, Foi lá na São José. Obrigada, né? Não, ele foi lá na São José. tá, vamos lá então. Luiz, tá tumultuando. Então, só para fazer um resuminho para vocês que estão chegando agora, né, que não viram as outras aulas, nós estamos dentro do curso que se chama Do Pecado à Graça. Na verdade, é um curso operacional, assim, digamos assim, né, visando uma boa confissão. Esse é o objetivo desse curso, tá? Hoje já é a quarta aula, tá? E nós estamos esmiuçando esse sacramento que é a confissão, né? Porque a confissão, ela é o maior do sacrifício que nós podemos oferecer a Deus, é uma boa confissão, tá? E a confissão, ela é tão importante que ela tem uma relação íntima com a graça santificante. O que é a graça santificante? A graça santificante é aquela graça que nós recebemos no batismo e que sem ela nós não entramos no reino do céu, né? Se a gente perde a graça santificante, a gente não entra no reino do céu, né? E quando a gente é batizado, a gente recebe a graça santificante e todos os nossos pecados são perdoados. Então, se tu tem 40 anos e você não é batizado, você é batizado naquele momento ali, todos os teus pecados são apagados, né? Inclusive o pecado original e os pecados da tua vida inteira. Não precisa nem fazer confissão. Você sendo batizado, você fazendo um exame de consciência, você recebe o batismo e os teus pecados são perdoados. Nós recebemos a graça santificante normalmente quando nós somos crianças, somos dias de vida, né? Então a gente não aproveita o batismo para pagar nossos pecados que a gente comete no dia a dia, né? Mas de qualquer maneira a gente recebe a graça santificante, que é o germe da nossa salvação, né? E depois então a gente peca mortalmente depois do batismo. E a confissão, ela é importante nesse sentido, que ela apaga esse pecado, né? Esse pecado mortal que nós temos. Porque em pecado mortal não é possível a salvação. Não é possível a salvação, né? Porque nós perdemos a graça. A graça santificante, que é o germe da salvação, quando a gente peca mortalmente, a gente perde ela. E aí nós saímos do caminho da salvação, entramos em pecado mortal, perdemos a graça e não tem outra solução para nós, né? Nós não vamos nem para o purgatório. Então não dá para morrer em pecado mortal. Então por isso da importância de uma boa confissão, né? E aí então nós vimos que na primeira aula que a confissão está dentro do sacramento. É um sacramento. E o que é um sacramento? Sacramento, falando bem rapidinho assim para a gente poder entrar na aula. O sacramento, o que ele é? Ele é um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual a nossa função aqui na Terra? É comungar com Deus. Digamos assim, nós, aqui na Terra nós estamos treinando a comunhão com Deus. Para que quando chega no paraíso celeste, a gente possa ver Deus face a face, né? E sermos unidos a Deus. Unidos, mas não confundidos, né? De Santo Tomás de Aquino, né? Tá? Então esse é o nosso objetivo na Terra. Deus Pai, ele deu um instrumento para nós, para essa comunhão. Ele sabia que nós somos pecadores, né? Que nós estamos apartados do reino de Deus. Ele deu um instrumento que é o próprio Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo é, digamos assim, o sacramento máximo, né? Não tem mais que 7 sacramentos, tá? São só 7. Mas Jesus Cristo, digamos assim, ele é de Deus, ele podia chamar o Jesus Cristo como um sacramento. Ele é um instrumento máximo. E o Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo enquanto homem aqui, ele deixou então, Jesus Cristo é homem e Deus, né? Mas a humanidade de Jesus Cristo deixou para nós outros instrumentos que objetivam a nossa comunhão com Deus, que são os 7 sacramentos, certo? Então os sacramentos são instrumentos. O segundo ponto é que o sacramento, enquanto instrumento, ele é um símbolo que ele significa alguma coisa, mas ele gera aquela coisa que ele significa, né? Por exemplo, o batismo, ele significa a purificação, e realmente ele purifica a nossa alma. Ele purifica, ele lava a nossa alma. Nós nos tornamos um homem novo, né?
Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, ele significa uma refeição. Porque tem a comida sólida, que é o pão, tem a comida líquida, que é o vinho, tem o altar, que é a mesa, tem tudo ali, é uma refeição. E ele realmente é aquilo que ele significa, ele é uma refeição espiritual. Né? Nós realmente estamos comungando do corpo e do sangue do nosso Jesus Cristo. E a confissão, que é o nosso instrumento, nosso objeto de estudo, ele é um símbolo que significa um tribunal. E realmente ele é um tribunal. Porque no tribunal temos o réu, que somos nós, temos o advogado, temos o promotor de justiça, que somos nós mesmos, e temos o nosso juiz, que é o próprio, o padre na figura dele, que é Jesus Cristo na figura do padre, né? Então ali naquele momento está acontecendo um julgamento, quer dizer, eu me acuso, né? Eu sou réu, mas eu me acuso, né? E se for sincero, né? Então eu sou perdoado por Cristo, na figura do padre, certo? Tá? Então isso é o resumo. A gente viu também que as partes da confissão, que eu não vou entrar hoje, tá tudo gravado no Instagram, as partes da confissão, né? E começa com o exame de consciência, né? E vai até a absolvição ali, né? No caso, até a penitência, tá? E na última aula nós falamos sobre o que era o pecado grave, né? Porque a confissão ela tem que ter para um pecado, para um ato humano ser algo que significa alguma coisa no caminho da salvação, ele tem que ter o pleno consentimento, a plena advertência e tem que envolver matéria grave. Na aula passada nós falamos da plena advertência, quer dizer, a inteligência diz para ti, olha, tem malícia nisso que tu vai fazer. Mesmo que você não entenda muito, mas a inteligência diz, aquele bi, tu vai fazer um negocinho, qualquer coisa, e a inteligência dá um sinalzinho de alerta. Ela pode não te dizer exatamente o que tu está fazendo de errado, nem o quanto de errado, mas ela liga um bi, e aí você, né? Ela indica pelo menos a malícia. Quanto mais você estuda teologia moral, mais tu faz confissão, mais tu está dentro da vida do espiritual, mais esse bi vai ser um bi bem grandão e você vai conseguir entender onde é que está teu erro já às vezes dentro de cara. E às vezes tu nem deixa você pecar, porque a inteligência ela adverte tanto, você está tão acostumado com a advertência que a inteligência ela já te diverte. É que nem, por exemplo, tu vê uma mulher, nós homens, vê uma mulher bonita na rua, com uma leg bem colada, tu olha, tu já se adverte, a tua inteligência já te adverte. Para aí, vai só até aí. Não pensa mais, não faz mais do que isso, entendeu? A gente está acostumado com isso aí. Então, agora, o cara que está fora da vida do caminho de salvação, ele vê uma mulher pelada e ele vai parar lá no motel com ela, né? No pensamento, não é assim? Os homens, não é assim? Só que quando tu está acostumado com a tua inteligência, está treinada, na primeira você já, né? Você brigou com alguém, você tem vontade de desganar, mas tu já quando você começa a pensar a tua inteligência, aí tu já para de pensar. Então eu não vou mais pensar que eu quero esganar aquela ali, eu quero pensar no bem daquela pessoa. Né? Agora, se tu não está acostumado, a tua inteligência não está acostumada, você mata ela. Mata e está enterrando aquela, né? Entendeu? Preciso pegar a advertência, tá? Então essa é a advertência, é o problema da inteligência. E a vontade é o consentimento. A minha inteligência me advertiu que eu estou errado, deu o bip, mas eu consinto com aquilo que eu quero fazer. Eu não consinto com eu fui advertido, mas eu não quero saber da advertência. Eu continuo fazendo, entendeu? Eu brigo com alguém, eu tenho vontade de matar, minha inteligência diz, para que está errado esse pensamento teu, mas eu quero continuar, porque essa pessoa ela merece mesmo, ela me chama no saco, eu vou matar essa pessoa, eu vou matar bem, eu vou enterrar ela depois, eu vou pôr mão de pedra em cima, e essa pessoa não vai me incomodar. Quer dizer, que eu consenti. Então isso é fruto da vontade daí, certo? Tá? Isso nós vimos na aula passada. Hoje o que nós vamos tratar chama-se, que faltou, que é o terceiro ponto, então, plena advertência, pleno consentimento e a matéria grave. Isso que nós temos que ver o que é hoje, o que é a matéria grave. Tá? Parece fácil matéria grave, mas ela não é. Então nós temos que ver o que é a matéria grave, no que consiste exatamente no plano espiritual, o que é o tal da matéria grave. Para começar, a gente tem que diferenciar as três coisas. O que é pecado grave, o que é pecado venial e o que é imperfeição. Não são a mesma coisa, tá? Mas
Tudo isso tem a ver com o que Santo Tomás de Aquino chamava de ordem. O pecado grave, o pecado venial, que é o pecado leve, e a imperfeição, que não é pecado, tem a ver com a ordem. Com a ordem. O que é a ordem? A ordem é a ordem das coisas, é a ordem da natureza, é a ordem da vida humana, é a ordem divina. Isso é ordem. Né? Qualquer pessoa é capaz de olhar alguma coisa e saber que tem uma ordem. Por exemplo, aqui está tendo uma ordem. Quer dizer, eu estou dando uma aula e vocês estão ouvindo. Existe uma ordem. Não está todo mundo falando. Está tendo uma ordem. Né? Existe uma ordem do dia e à noite. Existe uma ordem da natureza, por exemplo, o filho vem antes do pai, o filho vem depois do pai, nasce depois do pai, né? O pai vem primeiro, depois vem os filhos. É assim a ordem, né? Existe uma ordem, certo? Né? Ou vamos já entrando para o lado, a relação sexual, por exemplo, ela tem uma ordem, a ordem é a procriação, não é outra coisa, né? Então, tudo existe uma ordem. E se tudo existe uma ordem, tem que ter um ordenador. Tudo tem que ter um ordenador. Apesar de ter o acaso, às vezes, né? Tem o acaso, às vezes. Não existe uma ordem, às vezes é um acaso, um acidente, uma coisa, né? Ou um arco reflexo, alguma coisa. Tem uma ordem, assim. Mas, de qualquer maneira, no geral, o nosso mundo, onde nós vivemos, existe uma ordem, né? E isso qualquer um pode perceber que existe uma ordem. Né? E se existe uma ordem, existe um ordenador, alguém que ordena. Né? Que pode ser alguém que ordena, por exemplo, eu ordenei essa aula, eu decidi o assunto, eu estudei, eu marquei o horário, vocês estão aqui e a aula tá, então eu fui um ordenador dessa aula, certo? Né? Agora, num ponto maior, existe então um ordenador que é Deus, que é o próprio Deus. Né? Então, na verdade, quem ordena tudo é Deus. Né? Quem ordena tudo é Deus. Né? Em último momento, quem ordena tudo é Deus. Então, sempre que você quebra essa ordem, se você quebrar a ordem da natureza, qualquer ponto que seja, você está cometendo um erro. Ou você está cometendo um pecado mortal, ou você está cometendo um pecado venial, ou uma coisa que não quebra a ordem, mas é apenas uma imperfeição. Quem quiser saber mais sobre a ordem, aí tem que estudar 5 vidas de Santo Tomás de Aquino. Né? Que ele parte, por exemplo, do movimento lá, então ele diz assim que a primeira via, né, de Santo Tomás de Aquino é a via do movimento. Então eu acho que todas as coisas se movimentam o coração de um outro. Tudo se dá um movimento o coração de um outro. Né? Eu faço uma refeição movido por uma necessidade dos filhos. Eu sempre tem algo que me move a fazer aquilo. E se eu for retomando o movimento, sempre vai ter alguém que move tudo, que é Deus. Daí ele chama de primeiro motor imóvel. Né? Deus é o primeiro motor imóvel. Quer dizer, ele é imóvel, porque não tem um que move ele antes. Né? Tá? E depois tem o nível da perfeição. Tem várias, são 5, né? Só para ter o nível da perfeição, o nível da causalidade. Tudo tem uma causa, até chegar lá na causa primeira, que é Deus. Né? Então tudo tem uma perfeição. Então, se a gente for retroagindo da perfeição, tudo vai chegar lá a uma perfeição perfeita, mais da perfeição que nós podemos chamar de Deus. Né? Tem a perfeição da ordem. Se existe uma ordem no universo, se existe uma ordem lá dentro da tua casa, está tudo limpinho, tudo organizado, tudo certinho, alguém criou aquela ordem. Né? Ou foi empregado doméstico, ou foi você mesmo. E se o universo existe uma ordem, deve ter um ordenador. E esse ordenador, que a gente diz Santo Tomás de Aquino, é Deus. Certo? Então lá na quinta vida de Santo Tomás de Aquino existe esse negócio da ordem. Sempre que a gente de alguma maneira a gente vai contra essa ordem de alguma maneira, a gente está cometendo um erro. Porque se Deus ele ordena, quem somos nós para quebrar essa ordem? Né? Tá? A interface, assim, digamos assim, a nossa união com Deus, nossa relação com Deus, ela, para quem é crente, quer dizer, quem está em estado de graça, qual que é a nossa interface, aquilo que nos liga a Deus? É a nossa fé, né? Porque nunca ninguém viu Deus, nós não temos, na verdade, a prova de Deus, né? Isso que são as 5 provas de Deus, na verdade, que Santo Tomás de Aquino não são provas de Deus, são vias de acesso, né? É uma maneira né? Não é uma prova, é uma demonstração, digamos assim. Santo Tomás de Aquino quis demonstrar a existência de Deus, né? Mas não é também uma prova de Deus. Não tem como provar a existência de Deus. O
O que a gente tem é a nossa fé, que a gente acredita que Deus existe, né? Está nos evangelhos, está, né? Tem a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem a fé nisso aí, né? Então a interface nossa com Deus é puramente nossa fé. Por isso que sem fé não tem salvação, né? E a interface do homem comum, que é aquele homem pecador, a interface é a ordem. A interface é a ordem, né? Então o que está entre eu e Deus que eu tenho que cuidar, é a ordem. Para depois que eu me mantiver na ordem, nessa ordem do universo, nessa ordem divina, aí eu posso usar a interface da fé, então, e me manter na ordem, né? Pela fé, né? E assim como a interface entre um estudioso, por exemplo, é a pessoa que quer conhecer as coisas, né? É a metafísica, daí no caso, né? Não vou entrar hoje nisso aí, não quer dizer. Entenderam isso aí? Agora eu vou dar um exemplo para você, para a gente poder identificar, para a gente ver bem esse negócio da ordem. Que treco esse negócio de ordem, tá? Então eu vou dar 3 exemplos de... para a gente tentar entender como é que se quebra a ordem. Como é que se quebra? O primeiro é do entregador de pizza. Eu vou imaginar assim que tu tem uma pizzaria, o Lohan é dono de uma pizzaria, tá? E o Rafael, ele é o entregador de pizza. Ele pega a motinha, né? Eu ligo lá, me manda uma pizza aí, bem quentinha, bem boa, de calabresa. Aí o Lohan faz a pizza e o Rafael vai pegar a pizza. Aí o Rafael pega a pizza quentinha ali, né? Toca a campainha da minha casa e chega lá, eu atendo. Aqui é a pizzaria do Lohan, vim entregar uma pizza. Essa pizza está quentinha, o senhor desce o mais rápido possível aí, para o senhor comer a pizza quentinha, coisa e tal, né? Aí quando eu chego, eu pago o entregador de pizza me entrega a pizza, diz, o senhor tem uma boa noite aí, aproveita a pizza, ela está quentinha, né? Qualquer coisa que o senhor precisar, o senhor nos liga aí, né? Tá tudo bem com o senhor, boa noite, tchau, tchau. Esse cara fez um bom trabalho, né? Esse cara foi perfeito. Agora, se ele chegar e pegar a pizza, chegar lá, o Lohan entregou a pizza para ele, chegou para a tua campainha, e ele pegou a pizza, aqui está sua pizza, me dá seu dinheiro e vai embora, esse cara, ele fez o trabalho dele. Ele não rompeu a ordem. O que aconteceu dele é que ele foi imperfeito no trabalho dele. Foi imperfeito. Faltou alguma coisa. Ele não quebrou a ordem, ele fez certo, está tudo certo. Só que faltou alguma coisa, né? É que nem uma pessoa chegar lá, tu é caixa do banco lá e você nem dá bom dia, não olha para a pessoa, tu só quer saber, é depositar daqui, quer depositar, pega o seu comprovante, próximo, tu fez o teu trabalho, tu não quebrou a ordem do banco, mas faltou tu dar um bom dia, faltou tu perguntar se precisava de mais alguma coisa, faltou alguma coisa, certo? Esse faltar alguma coisa chama-se imperfeição. Tu fez a janta na tua casa, tu montou a mesa ali, mas tu largou os talheres mal, a comida ali tu deixou passar do ponto, era pra ter chamado o pessoal antes ali, mas daí não chamou, na hora que era pra chamar, a comida ficou meio fria, meio embolada, tu fez tudo certinho, a comida tá boa, tudo, mas faltou uma coisa, tu tá sendo imperfeito. A imperfeição eu podia ter feito melhor. Ela não é um pecado, sequer é pecado venial. Porém, ela é uma imperfeição. E na imperfeição, atrapalha a santificação. Tudo que você fizer imperfeito, na tua vida, seja onde for. No teu trabalho, na tua casa, na igreja, numa aula. Eu podia ter dado uma aula melhor, eu podia ter estudado mais. Eu podia... não vou falar isso aqui, porque eles não vão entender, então não falo. Mas as pessoas podiam ter entendido, né? Podia ter sido importante. Né? Então, tudo que tu for fazer... foi tomar um banho. Você lavou mais ou menos, não, né? Não escovou direito teus dentes, não cuidou do teu corpo, não tratou bem teu marido, não é? É uma imperfeição. Agora vou imaginar o pizzaiolo, ele chegou para pegar a pizza, pegou a pizza, antes ele deu uma passadinha num outro lugar. Entregou a pizza, demorou ali 5 minutos, 10 minutos para entregar a pizza já não chegou tão quentinha, mas ele disse um bom dia e entregou a pizza ali. A pessoa pegou a pizza estava meio, né? Ficou meio surda, a roupa meio suja ali, e entregou a pizza atrasado ali, mas tolerável. Esse cara fez um pecado venial. Ele fez o trabalho dele. Ele não quebrou a ordem, mas ele rateou. Ele chegou atrasado, ele foi sujo no trabalho, ele entregou a pizza fria,
certo? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Ele pegou a pizza, apertou a campainha, eu desci, ele me entregou a pizza, eu dei uma nota de 50 reais, ele achou que a nota estava suja e ele me deu 2 tapas na minha cara e chutou minha bunda. Esse cara quebrou a ordem. Esse cara cometeu pecado grave. Eu vou ligar para a pizzaria. Ó, o teu Lohan, o Rafael chegou aqui, o teu empregado aqui, me deu a pizza e me agrediu. O Rafael tá o quê? Tá fora da pizzaria. O Lohan vai demitir ele. Para a pizzaria ter um entregador que faz isso, que espanca os seus clientes, tá fora da pizzaria. É pecado grave. Não tem como o Lohan manter ele na pizzaria do entregador de pizza. Ele quebrou a ordem, ele desmoronou a ordem. Né? Qual é a ordem de uma pizzaria? É você fazer a pizza e entregar a pizza em condições para o cliente. Não é você fazer o cara te ligar, você pede uma pizza, eu vou ligar, mas você que vai me espancar. Pô, ninguém mais vai ligar para essa pizzaria. Termina a pizzaria. Né? O Lohan vai dizer para o Rafael, Rafael, tu espancou o meu cliente, tá fora. Demissão na hora. O mundo é muito pequeno para nós dois. Né? A tua pizzaria e o Rafael são incompatíveis, não tem. Entendeu? Entendeu o que é quebrar a ordem? Agora pega um diplomata, por exemplo. O cara é diplomata, tá tendo algum richo lá entre o Brasil e a França, por exemplo. E o diplomata vai lá na França, ao invés de dialogar com o governo francês, ele xinga o governo francês, chama o governo francês de... Né? Das 1000 coisas. Esse cara quebrou a ordem da diplomacia. Ele fez desmoronar a essência da diplomacia. A diplomacia é você evitar um conflito, você, né? Apaziguar o conflito, não é você gerar conflito. Então, num diplomata que gera um conflito, ele quebrou a ordem. Ele podia não fazer o trabalho dele assim, tratar bem, falar bem a língua francesa, faz lá, ele podia ser imperfeito, ou ele podia não fazer uma diplomacia ser muito seco, mas mesmo assim ele estava tentando manter a diplomacia, manter a paz. Agora, ele chegou lá e xingou os caras. Que diplomacia é essa? Então ele quebrou a ordem, certo? O terceiro exemplo que eu vou dar para vocês é no matrimônio. O marido pediu para a mulher fazer uma refeição, lá, um almoço. A mulher fez a refeição. O marido não gostou e espancou a mulher. Espanca a mulher. Tua comida tá fria, tá sem sal. Aí tu espanca ela. Quebrou a ordem. Porque qual é a essência do matrimônio? É a união do casal, né? Quando um dos dois agride o outro, quebra a ordem. Né? Então isso é matéria grave. Então é isso que nós chamamos de matéria grave. Quer dizer, quando você quebra a ordem. Se você atrapalha a ordem, mas o arcabouço se mantém, por exemplo, o pizzaiolo, o entregador de pizza, ele estava sujo, ele chegou atrasado, chegou uma pizza mais ou menos, não estava bem quentinha. Tá, tolerável, né? Não vai ser demitido por causa disso aí, né? Agora, se ele espancar o cliente, ele quebrou a ordem. Aquele arcabouço todo que é entregar uma pizza adequada, se destrói, certo? Tá, mas isso no plano... Um exemplo para você entender a ordem. E no plano espiritual? E no plano espiritual, como é que é essa ordem? Aí o seguinte, para você entender, que aí que entra o que é que entra a matéria grave no plano espiritual, no plano da confissão. Na época de Adão, o que aconteceu? Adão não tinha nenhuma lei. Ele tinha uma lei só. E Deus disse para ele, só não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore. A única lei que Deus... O resto tudo, Adão estava muito próximo de Deus, estava num estado muito preservado, assim, né? Então ele entendia. Deus não precisou dar leis para ele, não precisou dizer o que é. Aquelas leis naturais, Adão entendia perfeitamente, não precisava de conselhos de Deus para isso. Ele só precisava de um conselho, não come dessa árvore, desse fruto aí. Né? E na verdade certamente não era um fruto, devia ser alguma outra coisa muito, muito importante, assim, mais do que comer um fruto, né? Isso é só, comer o fruto da árvore é só uma figura de linguagem, né? Certamente não é isso, é alguma coisa que a gente não entende. Né? Ninguém entende, ninguém entendeu ainda. Mas de qualquer maneira era só isso. E foi tão grave que quando ele comeu, ele quebrou a ordem.
Quando Adão comeu o fruto da árvore, certamente não era um fruto, era alguma coisa que ele fez, né? Ele quebrou a ordem. Ele agiu como um entregador que bate no cliente, né? Ele quebrou a ordem, ele ficou intolerável ao isso. Depois que ele fez esse trabalho aí, ficou intolerável. Ele quebrou a ordem, tudo que sustentava ele na ordem, desmoronou a ordem. Tanto é assim que ele foi expulso do paraíso terrestre, né? Ele não estava no paraíso celeste. Tem gente que confunde que Adão estava no paraíso celeste. Não, Adão não estava no paraíso celeste, estava no paraíso terrestre. Ele não via Deus face a face. Ele ia ver Deus face a face e provavelmente, se ele não tivesse cometido pecado mortal, né? Ele estava no paraíso terrestre. Então isso foi tão importante que ele saiu do paraíso terrestre, né? E toda a humanidade caiu, certo? Com essa queda, com essa quebra de ordem terrível, que o homem, nós perdemos a graça, né? Perdemos a graça. Depois Deus continuou dando, aí com o homem caído, já Deus começou a então ver que não, eu preciso dar mais leis, eu preciso dar mais argumentos, eu preciso dar mais setas, para essas pessoas se manterem numa ordem caída, uma ordem horrível, mas se manter mais ou menos dentro de uma certa ordem, né? Ordem natural. E melhorou um pouco com os 10 mandamentos, mais as leis, né? Então com Moisés. Jesus um belo dia estava caminhando, não sei se estava caminhando, estava parado, não importa. Aí chegou um rabino e perguntou para Jesus Cristo o seguinte: mestre, não sei se foi mestre que falou, tem que saber, mestre, dessas leis todas, Moisés tinha os 10 mandamentos, tinha mais 600 leis, né? Eram 600 e poucas leis, né? 613 leis, 612 mais uma, leis, né? Então o povo judeu tinha mais de 600 leis. Aí o rabino pega Jesus Cristo e diz assim: mestre, dessas 613 leis, qual é a maior? Qual é a maior? Aí Jesus Cristo, a maior é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu esforço, com toda a tua consciência, com toda a tua força. Esse é o mandamento, é o maior dos mandamentos, né? É o maior dos mandamentos. E aí Jesus ainda, na sua sapiência, e tem mais um outro ainda. Tem mais um outro. Que é amar o próximo como a ti mesmo. Não foi isso? Jesus falou? Então Jesus pegou aquelas 600 leis, 613 leis, e resumiu em duas. Digo, não, essa aqui, vou resumir em duas. Antes era 600 e poucos, agora são duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua consciência, com toda a tua inteligência. E amar ao próximo como a ti mesmo. E aí isso diz que então esses dois mandamentos consistiriam então em todas as leis e todos os profetas e todos os outros escritos, né? Que é a Torá, a Navi, Ketubim, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, aí consiste todas as leis, todos os profetas e todos os outros ensinamentos. Nesse momento, Jesus Cristo está dizendo para nós que a essência do cristianismo, a essência da vida espiritual, a essência, o cerne da vida espiritual, está nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Tudo que vai contra esse cerne, contra essa essência, essa ordem, é pecado mortal. Certo? Tudo que vai contra essa ordem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, é pecado. Então, o que é, quando fala em matéria grave, o que estamos falando? Estamos falando de quebrar uma ordem da essência do cristianismo, daquilo que é o que sustenta o cristianismo, daquilo que, quando você rompe esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, em seguida nós vamos ver o que isso quer dizer, você está quebrando a ordem. Você está fazendo é impossível uma vida espiritual, é impossível que você esteja dentro do caminho da salvação,
É impossível que você esteja dentro das moradas de Santa Teresinha se você quebrar essa essência, esse cerne do cristianismo. Certo? Estou entendendo até por aí? Está muito rápido? Hã? Até o primeiro ou terceiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois do quarto até o 10º é amar nós vamos ver ao longo do curso que todos se resumem ao primeiro e ao segundo. Todos de alguma maneira têm relação com o amar ao próximo ou amar a Deus. Mesmo quando você diz honrar o pai e mãe, você está amando o próximo. Você resume ao segundo. Então toda a lei divina, ela está dentro do primeiro e segundo mandamento. Nada está fora do primeiro e segundo mandamento. Não existe um outro mandamento. Jesus disse, só tem dois: amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Tudo está dentro desses dois. Nada está fora. Certo? Santo Tomás de Aquino, ele desmembra isso aí. Não está na Suma Teológica, está nas questões disputadas. Santo Tomás de Aquino tem essa parte aí do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, em relação ao pecado, né? Em relação ao sacramento. Então está lá nas questões disputadas. É um texto que não é tão profundo que nem a Suma Teológica, mas é mais difícil de ler. A Suma ela é mais profunda, mas é mais fácil de ler, assim, né? Mas mesmo assim para nós não é tão fácil de ler. Então o Santo Tomás de Aquino diz o seguinte sobre o amar a Deus sobre todas as coisas: é muito difícil você quebrar a ordem em relação a Deus. Deus, ele é intocável, ele é imutável, tudo que tu fizer, tu não tem feito contra Deus, né? Deus é inatingível para nós. Então, você quebrar uma ordem em relação a Deus, quer dizer, eu vou fazer alguma coisa que eu vou desestruturar Deus, é impossível. Não tem como. Agora, você pode fazer coisas que te tiram do caminho da salvação, que te excluem da vida espiritual contra Deus. Né? Então, a gente diz assim, para você pecar para você quebrar a ordem de Deus, quer dizer, o amar a Deus sobre toda coisa, pouca coisa tu pode fazer sobre isso. Mas tem algumas coisas que tu pode fazer que vai te tirar da vida espiritual. Né? Por exemplo, raiva de Deus. Eu tenho raiva de Deus. Né? Você ter raiva de Deus, isso é incompatível, isso é um pecado grave. Né? Você, em algum momento, você se enraivecer contra Deus é um pecado grave. Porque é incompatível que você tenha uma vida espiritual adequada se você tem raiva de Deus. Não é compatível, você quebra a ordem. Né? Se a ordem é amar a Deus, quando você tem raiva de Deus, você quebra a ordem, você quebra a ordem, a essência do negócio, que é o amar a Deus. Né? Você tem raiva, como é que vai amar a pessoa que tem raiva? Não, eu quero te amar, mas eu tenho raiva de ti. Então, quebra a ordem, quebra a essência, quebra o cerne, quebra as pernas. Quem não está entendendo? Né? Primeiro, blasfemar contra Deus. Né? Você blasfemar contra Deus, Deus não vai se ofender por isso. Tu não vai deixar Deus diminuído, mas vai te tirar da ordem. Como é que tu vai amar a Deus? Estou falando do primeiro mandamento, né? Amar a Deus. Como é que tu vai amar a Deus se tu está dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é outra coisa, Deus é tudo de ruim? É incompatível. Vai contra o cerne do amar a Deus. Né? Está indo contra a ordem. Né? Existe uma ordem, amar a Deus. Quando tu está blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo, né? Tu está quebrando essa ordem. Né? Tá? Quando você tem fé, você sabe da fé, nós aqui, nós temos fé, todo mundo aqui tem fé, uns em grau mais, outros em grau menos, mas todo mundo tem fé, todo mundo está aqui, no mínimo, só o Fábio está aqui, já tem fé. Quando você daqui para frente, por algum motivo, você recusa essa fé, diz, não vou acreditar mais, eu não vou blasfemar, não vou ter raiva de Deus, mas eu não acredito, eu não vou acreditar mais, cansei, perdi minha fé. Você não está ofendendo a Deus. Você está quebrando a ordem. Você está aquela ordem do amor a Deus. Você não tem fé mais na pessoa que tu ama. Como é que tu não vai ter fé na pessoa que tu ama? Como é que tu não vai acreditar mais na tua esposa, por exemplo, no teu marido, em casa? Quebra a ordem, não adianta. Está entendendo a parte da ordem? É contra a esperança. Mesma coisa. Minha vida está um caos. Eu perdi meu emprego, perdi um filho, sei lá, minha mulher me traiu.
Eu perdi a esperança. Não tem mais esperança de salvação. Ou eu matei alguém, eu roubei, sei lá, eu traí minha esposa. Eu estou perdido mesmo, não tem mais solução. Para mim, o inferno é certo. É certo. Não tem mais solução para mim. Se eu perco a esperança, não tem mais esperança na misericórdia. Eu só tenho a esperança lá no juízo divino. Deus não tem, ele vai cortar minha cabeça, certo? E às vezes até leva até um suicídio. Né? Você perde a esperança de uma maneira que você... fica um sofrimento tão grande para ti, tão grande, que você acha que você tirando a tua vida, você vai parar aquele sofrimento, né? Então esse é o sofrimento da esperança, né? Você pecar diretamente, né? Uma pessoa que não tem esperança na salvação, que você pode ser salvo, a pessoa não vai nem confessar mais os pecados, não vai nem comungar mais, não vai nem ir na missa. Quer dizer, aquilo ali te tira do caminho da salvação. Quebra a ordem, aquela ordem de você amar a Deus para você continuar comungando com Deus, continuar no caminho da salvação, você perde isso aí. Não tem mais, não existe mais isso aí. Não tem como você continuar andando. Eu estou tentando deixar claro, tu não está alterando a essência divina, você não tendo esperança. Contra Deus, isso aí, para Deus você não está alterando nada, mas você está quebrando a ordem, que é você amar a Deus. Né? Então tudo isso aí te tira do caminho da salvação. Não crer em Deus, né? Desrespeitar as coisas sagradas enquanto tais. Você chega numa igreja, por exemplo, e você desrespeita. Olha aí, essa imagem aqui. Para que isso aí? Nossa Senhora aí. Né? Para que esses anjos tudo aí? Né? Para que esse crucifixo aí, desse tamanho aí, né? Coisa horrível. Né? Para que tá usando uma cruz aí? Né? Tu desrespeita, né? Para que serve isso? Para nada. Tu desrespeita a coisa sagrada enquanto coisa sagrada. Não é tu chegar na igreja assim, mas tá suja essa igreja aí. Não tem que lavar isso aí. Isso não é pecado. Né? Você vê que a igreja está suja, a tinta da parede está ruim, diz, mas tá bravo isso aí, né? Tá horrível. Tem que pintar essa igreja aí. Não tem problema nenhum. Ou aquela cruz lá tá torta lá, tinha que arrumar aquela cruz lá. Não está desrespeitando nada, tá vendo o que está acontecendo, quer ajudar, quer melhorar. Claro que isso é diferente de você pegar uma pessoa, podia pegar ela e dizer, mas como tu tá mal arrumada hoje, verdade. Tu ofendendo ela no segundo mandamento, né? Ir contra Deus, que isso é muito difícil acontecer, tu ir contra Deus, né? Tu olhar pro mundo e dizer assim, mas que mundo de merda esse aqui. Se eu fosse eu fazer, eu tinha feito muito melhor do que a porcaria. Ninguém faz isso, né? Talvez eu não faça isso. Eu nunca vi ninguém dizer assim, mas o mundo tá tão errado que Deus cachou, né? Se fosse eu tinha feito muito melhor esse mundo aí. Né? Você está indo contra a ordem, tá indo contra a ordem mesmo, está criticando a própria ordem mesmo das coisas, né? Tá. Então esse é o mandamento contra o amar a Deus. Então é nesse sentido, são poucas coisas na verdade. É muito difícil você não amar a Deus. É muito difícil você pecar contra Deus diretamente. Só se você faça isso aqui, né? Blasfema, critica, vai lá, né? Isso que nós comentamos aqui, né? Odeia a Deus, você perde a esperança, né? Então é difícil você pecar nesse mandamento, né? É difícil, né? E agora o outro sim, aí o outro complica o negócio. O outro é contra o próximo, né? É o segundo mandamento, é pecar contra o próximo. Esse é difícil de entender às vezes. E aliás, as pessoas não entendem esse segundo mandamento. Rafa, serve um cafezinho pra mim. Não, pode ser um chá. Não, um chá. Não tem nada? Oi? Pode falar. No caso, assim, a pessoa assim, que é cristã, né? Que tem, quando não vai na missa, assim, é católica, não vai na missa aos domingos, né? Ela não vai não vai nos domingos, não vai nos feriados. Sim. Não. É o católico aquele que... Eu de vigé. Tá, ele está em pecado mortal por não amar a Deus sobre tudo. Não, isso não tem a ver com... Não, isso nós vamos falar no final da aula, que daí no final da aula nós vamos concluir para ver o que é pecado grave, qual matéria é a matéria grave, né, do pecado. Então nós vimos que primeiro é pecar contra Deus, o segundo nós vamos ver agora que é pecar contra o próximo. E lá no quarto nós vamos ver que tem os mandamentos da igreja.
Daí eu vou comentar. Daí eu vou voltar nisso aí, tá? Tudo tem a ver com o primeiro e o segundo mandamento. Então, quando você não vai na missa, tem a ver com o primeiro mandamento. Mas a gente vai ver depois, tá? Quanto ao próximo. Você matar o próximo é fácil dizer que é fácil perceber que tu tá pecando, né? Ou tu vai lá, roubou a carteira dele, o cara tinha lá, pobre coitado, salariado, tinha 200 quilos na carteira, tu foi lá e roubou os 200 quilos dele. Tu entrou na casa da pessoa lá, tu convidou pra ir lá pra ver alguma coisa e tu roubou uma coisa dela, uma coisa importante lá, né? O cara trabalha pra fora, tem só um machado, e tu foi lá e viu aquele machado da tua caminhonete e veio embora. Roubou o machado, né? Isso é pecado mortal, né? Isso é pecado mortal, tá? Então isso aí é fácil de perceber que é pecado mortal, é fácil de perceber que tu está indo contra o próximo. Só que Jesus Cristo diz que é muito além disso aí, né? Ele diz que nós devemos amar os inimigos. Amar os inimigos, né? Ele diz que nós devemos rezar para os nossos inimigos. E ele diz ainda que nós temos que perdoar 70 vezes 7 nossos inimigos. Você só ama aquele que você gosta. Você ama quem você gosta. Para você amar, tem que gostar da pessoa. Para você rezar, você tem que rezar porque você gosta da pessoa. Né? E para você perdoar, você também tem que perdoar porque você gosta da pessoa. Você reza para uma pessoa, por que você reza para uma pessoa? Porque você quer o bem da pessoa. Qual é o bem máximo que você pode desejar para uma pessoa? A salvação da pessoa. É o máximo. Não adianta você desejar que ela tenha um baita de um carro, tenha um baita do emprego, seja secretário da ONU, seja presidente da República no primeiro turno, tenha iate. Isso aí não é. Além disso aí, tem uma coisa que é muito maior, que é desejar a salvação da pessoa. Quando você reza para uma pessoa, você está rezando para a salvação da pessoa. E é nesse sentido, né? É nesse sentido, então, que Jesus Cristo disse: você tem que amar os teus inimigos, você tem que rezar pelos teus amigos e pelos teus inimigos, né? E você tem que perdoar 70 vezes 7. Só perdoa quem é o teu inimigo. Tu não vai perdoar teu inimigo, né? O cara que não fez nada contra ti, você não tem por que perdoar. Tu vai perdoar quem? Teus inimigos. E o sentido disso aí é o sentido da benevolência. Benevolência. O que é a benevolência? A benevolência é você ter as pessoas, qualquer um que seja, amigo e inimigo, olhar elas com benevolência. Você desejar para elas, para qualquer pessoa que seja, o maior dos bens. Por mais que a pessoa possa parecer que não mereça. Mas, da nossa parte, o segundo mandamento significa agir com benevolência. Com benevolência. O que é benevolência? É você desejar para todas as pessoas, principalmente os inimigos, a salvação da alma delas. Né? Tá? Então, quando você vê uma pessoa, que pode ser um político, pode ser um religioso, pode ser o papa, pode ser o teu vizinho, pode ser quem seja, que você acha que são muito escrotos, são muito injustos, são muito ímpios, essas pessoas você tem que olhar com elas com benevolência. É aí que entra o segundo mandamento. É você, não está errado você reconhecer que ela é uma pessoa injusta. Agora, o que está errado é você não desejar o maior dos bens para ela, que é o bem da vida eterna. Né? Então, quando a gente vê na internet, por exemplo, gente que agora morreu o Papa, a gente vê vários exemplos, esse Papa comunista, tudo, o inferno está de portas abertas. Pô, eu vi católico dizendo isso aí. Eu vi católico dizendo isso aí. Eu vi cristão dizendo isso aí. Isso aí é pecar gravemente contra o segundo mandamento. Tu tem um presidente que é ímpio. Tu diz, sem vergonha aqui, tomara que vai para o inferno. Está fazendo só mal. Tu está indo contra a benevolência. Tu está pecando contra o segundo mandamento. Você tem que desejar, você pode reconhecer que ele é um ímpio, que ele é um injusto. Mas você tem que orar por ele, tem que rezar por ele, e tem que perdoar ele 70 vezes 7 e desejar o melhor dos bens para ele. Que ele se converta e que ele se salve. Tá? Então essa é a atitude de um cristão. Certo? Só que a gente vê isso aí aos montes, assim, né? Falando contra o presidente. Você pode dizer, cometeu um erro, é isso, é aquilo. Porém, você não pode ir contra a benevolência.
E a benevolência contra o próximo não é você... Jesus Cristo diz que se você chamar uma pessoa de cretina, você já está pecando mortalmente. Você está matando a pessoa. Não é matar com tiro. Se você disser assim, o presidente da República é um cretino, você já está pecando. Então tem pecado bastante. É verdade. Tem que confessar. Eu trouxe esse ponto exatamente porque... Né? Não, isso não quer dizer que você não reconheça ele. Não quer dizer que tu não reconheça uma pessoa, viu? Olha aqui, ó. Não quer dizer que você não reconheça a pessoa como um ímpio, né? Não é isso que eu estou falando. Estou falando você reconhecer, mas mesmo assim você desejar o bem para aquela pessoa. Qual o bem? A salvação da alma dela. Todos os pecados dele. Você tem um estuprador, por exemplo. Um estuprador. Claro que é difícil. Tem por isso que eu falei, o segundo mandamento o primeiro mandamento é fácil. O problema é o segundo. Tu tem um estuprador. Você tem que desejar para ele que ele seja preso, pague o crime dele, fique 30 anos na cadeia, mas você não pode desejar que ele não se salve. É aí que está o negócio. Ele pode ser o estuprador da tua filha. Deus nos livre. Mas, se ele for o estuprador da tua filha, você tem que desejar para ele que ele seja pego, julgado justamente e passe o tempo máximo permitido na cadeia. Mas você, como cristão, você deve perdoá-lo. Deve perdoá-lo e desejar que ele se salve. Só. Né? Parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Mas, se você não faz isso, você está indo contra o segundo mandamento. Mas é como Jesus diz, qual é a diferença que a gente vai ter dos outros que não são, né? Qual é o mérito de eu perdoar o Rafael, que é meu filho? Que não me faz mal nenhum. Qual é o mérito que eu tenho de rezar pelo Rafael? Não, o mérito certo tem, eu rezar com meus filhos, é claro. Como pai, tenho que rezar com meus filhos. Mas muito mais mérito eu tenho se eu rezar por mim. Leonardo, você tem que salientar que o perdão, ele não tem nenhum vínculo com o sentimento. É uma decisão em nome de Jesus Cristo. Momento. É uma decisão em nome de Jesus Cristo. Sim. Que me compromete a 3 coisas: rezar, pela pessoa, desejar a salvação, né? Desejar o bem para ela e não ressentir. Isso, sim. Pronto. Exato. E esse é o meu compromisso com o perdão. Esse é o meu compromisso. O resto está na mão de Deus. Exatamente. Né? Então a gente tem que sempre salientar isso. Que o perdão não tem a ver nada com... É que nós somos seres humanos, então nós temos aquele... mas essa pessoa aqui tem esse aspecto de, o cara é maldoso, o cara fez um mal enorme. A gente tem aquele sentimento que ele está falando de justiça com as próprias mãos, né? Só que a gente tem que levar em conta o segundo mandamento. Né? Já que é ligado a uma questão intelectual, eu vou tentar fazer trazer uma ideia para Platão, né? Platão falava que a alma concupiscente, né, que é aquela ligada ao desejo, a irascível, que é aquela ligada mais aos sentimentos e à emoção, e isso a gente expressa nas nossas relações. Sim. A concupiscência, sentimento, né, e emoções. E já existiria a alma racional, que aí seria essa questão do intelecto, né? Sim. Então, essa questão do ser benevolente é uma decisão de querer ser virtuoso. Sim. Né? Então, basicamente, o intelecto ele nos ajuda nesse processo de decisão de mudança de vida. Sim. É que nem tu falou, aquela hora da advertência, né? Sim. Então é uma questão da gente ordenando nossa inteligência. Porque os pecados, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. O pecado tem a ver com dois, tu falou, tem a ver com 2 paixões, né? A paixão do irascível e do concupiscível. E quem controla o irascível e o concupiscível não é uma coisa ruim. Ele é ruim quando ele é desordenado.
E quem controla a ira e a concupiscência é a inteligência. O que acontece às vezes é que o nosso irascível e o nosso concupiscível, eles são desordenados e eles comandam a nossa inteligência. E aí a nossa inteligência aí, ela não dá o bip. Subverteu a ordem dentro da alma. Isso, altera a ordem, né? Tu tem uma desordem, né? Porque também existe uma ordem externa e existe uma ordem interna, né? A sensibilidade fica acima da inteligência ou a vontade. Porque daí o que acontece? Nós temos a memória, a ira, a concupiscência e a inteligência. E a graça. Né? E tem os nossos sentidos, né? Que é lá embaixo, então tem uma ordem, né? O que acontece às vezes que ocorre uma desordem nesse eixo, a nossa memória começa a operar, desordena o concupiscível, principalmente, ou o irascível às vezes também, mas mais comum para nós é o concupiscível, comida, sexo, os prazeres todos, e aí a inteligência ela fica desordenada e a inteligência começa a ir lá na imaginação, né? Pela nossa inteligência nós vamos ir lá na imaginação e imaginar cada vez coisas piores, ou coisas mais prazerosas, mais coisas para o nosso bem, mais coisas para nossa vanglória, mais coisas para nossa poder, né? Aí, gente, tem um negócio seguinte. São Tomás de Aquino disse o seguinte, ó. Então, o cerne da vida cristã, que é a lei que gere todas as outras, que é a lei que ordena, que é aquilo que dá sustentabilidade para nossas ações, para nossa vida espiritual, são duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas São Tomás diz o seguinte: porém tem um outro probleminha aí, tem mais uma questão que tem que ser levada em conta, que é a castidade. São Tomás de Aquino diz que a castidade ela está dentro do segundo mandamento. A castidade ou a sexualidade está dentro do segundo mandamento. Ele dá 2 motivos. Eu não sei se eu vou conseguir ir até o final hoje, se não der a gente continua na próxima aula essa parte. Mas um pouquinho mais para frente. Acho que o primeiro motivo vai dar para fazer hoje. Acho que o segundo motivo, não sei se vai dar. O São Tomás de Aquino ele diz então que a ordem é quebrada quando você vai contra Deus, contra o amor ao próximo e contra um terceiro que está dentro do amor ao próximo, que é a castidade e a sexualidade. Então são 3. Então o cerne da vida cristã, aquilo que você vai, se você for contra, você vai contra a ordem, você desmorona toda a estrutura da ordem, para ti, né? Quer dizer que o mundo vai terminar? Para ti, estou falando para ti, individual. Se você ir contra Deus, contra o próximo, e você ir contra essa terceira pilar, que está dentro do amor ao próximo, que é a castidade e a sexualidade, você desmorona a tua estrutura dele. Você vai contra a ordem, você desmorona a tua vida, você termina com a tua vida espiritual. E São Tomás de Aquino dá 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que a sexualidade ou a concupiscência, ela tem a ver com a procriação. Ele diz assim, a sexualidade e a castidade, tem a ver com a procriação. E a procriação tem a ver com a vida humana. E a vida humana tem a ver com a dignidade. Quando você altera algo no âmbito da sexualidade, você quebra a dignidade humana. Você quebra o germe. É como se você quisesse plantar um carvalho através de uma semente, e você pega a semente e você quebra a semente antes de plantar. Você põe a semente no fogo. Tá entendendo? Então, a sexualidade ou a castidade tem a ver com a dignidade humana, lá no fim. Ela pressupõe, a dignidade humana pressupõe a castidade e a sexualidade. Então você está vendo o que vai entrar, tudo aí que vai entrar dentro disso aí, né? Quando você vai contra a castidade, você quebra a ordem. Você quebra os pressupostos todos. Você consegue entender isso aí? Está entendendo, Jean? Está entendendo? Porque esse é o primeiro motivo. Por que a sexualidade e a castidade tem a ver com o segundo mandamento? Porque quando você vai contra a castidade, contra a sexualidade,
Você está interferindo na procriação, você está interferindo na formação de uma nova pessoa, você está interferindo na dignidade daquela nova pessoa. Entendeu? A sexualidade envolve a vida humana, não é só prazer, não é como comer um bombom a sexualidade, né? O sistema reprodutor foi feito para a procriação, para formar famílias. No homem é gerar, é cuidar, né? Então a intimidade sexual depende da sexualidade. Então eu vou falar na parte dos casais. E a família, amor aos filhos, esposa, depende da sexualidade. Então se você, então além de você estar relacionando a sexualidade com então além de estar relacionando com uma vida humana que está por ser gerada, a sexualidade envolve também o amor em família. Envolve o amor com os filhos, envolve o amor dos pais, né, com os filhos e com a esposa, dos esposos. Quando você quebra a sexualidade, quando você vai contra a sexualidade, contra a castidade, você quebra toda essa cadeia. Cadeia de amor, família e cadeia de uma nova vida. Depois, vamos mais pra frente depois. Então a vida humana, ela pressupõe uma dignidade, né? Assim a sexualidade contém essa dignidade. A sexualidade é o ser humano em potência, diz o Santo Tomás de Aquino, é o primeiro argumento, né? Então esse é o primeiro argumento. Por que a sexualidade é problema? E o dogma da Igreja Católica diz assim, que todo o pecado contra a castidade e contra a sexualidade é pecado grave. Não existe pecadinho. Não existe pecadinho. Tudo é pecado grave. Se você assistiu um filme pornô, pecado grave. Se você ouviu na internet um videozinho com a mulher rebolando, pecado grave. Se você cometer masturbação, pecado grave. Se você usar qualquer coisa anticoncepcional, pecado grave. Se você vê uma mulher na rua, então, claro, tudo isso dando por pressuposto a plena advertência e o pleno consentimento, né? É pressuposto, né? Se você adverte, você, pronto, interrompe, né? Agora, se você consentiu e foi advertido e consentiu, então isso transforma-se em pecado grave, né? Tá? Você vai na praia, você fica olhando uma mulher lá que está tomando banho de mar, pecado grave, né? Você teve um pensamento, pecado grave. Então, sob o ponto de vista da castidade, tudo é pecado grave. Não tem mamãe, não quero. Entendeu? Tá? Por quê? Primeiro, por esse primeiro motivo. A sexualidade ela deve ser preservada. Por quê? Porque ela pressupõe uma vida humana, uma dignidade humana, e ela pressupõe a sexualidade, o amor entre o casal e entre a família. Porque não dá para o pai de família, por exemplo, um cara que é casado, ficar vendo um filmezinho, né? Depois eu vou dizer ali pra frente. Não dá pra ele ficar vendo um vestido de mulher. Não dá pra... né? Não dá muito mesmo pra trair a esposa, né? Quebra a ordem. Quebra a ordem. Quebra a ordem. Tá? E o segundo argumento, que para nós cristãos é maior, daí é muito melhor do que o primeiro argumento do Santo Tomás de Aquino é aquele ali. E o segundo argumento, daí, ele envolve o matrimônio. Daí tem relação com o matrimônio. Vocês têm gás por mais uns 20 minutos? Tem? Sim. Mais 20 minutos? Então tá. Antes de Jesus Cristo, como é que era o matrimônio antes de Jesus Cristo? Antes de Jesus Cristo, lá em Adão e Eva, o Adão disse assim, eu estou precisando de estou muito sozinho, estou precisando de uma esposa, estou precisando de uma, como é que ele disse? Uma companheira, estou precisando de uma companheira. Então Jesus, uma companheira, então dá uma mulher, né? Ele não deu um pet, né? Não deu um tablet, né? Não deu um outro Adão, ele deu Eva, deu uma mulher, uma companheira, né? Adão 2. E a partir dali, então, as pessoas foram tendo os seus companheiros, né? O companheiro teve sua companheira e as coisas foram. E isso era uma lei natural já. O homem precisava de uma companheira.
e a mulher que salva o companheiro. Isso é uma lei natural, né? É uma lei natural. Muito antes do matrimônio, do sacramento, duas pessoas, o homem e a mulher, se juntarem é natural, né? É natural, está dentro da natureza, né? E os outros animais também, né? São assim, né? Tem os passarinhos que vivem a vida inteira, né? 2 passarinhos ali, né? Os casais, é assim. Mas na vida humana, a gente vê mais evidente isso aí. As pessoas querem casar, elas querem ter uma companheira, querem viver junto, né? Isso faz parte da natureza humana. E esse casamento antes de Jesus Cristo, ele é um casamento de contrato, era um contrato de direito natural, né? Tem advogado aí, né? Tu é advogado, né? Tu é advogado, não? Eu? É? Não. Não? Policial. Eu achei que tu era advogado. Eu achava que tu era advogado e tu foi policial depois. É. Eu sou advogado. Ah, tu é advogado, ó. Tá. Depois eu vou contar uma piada de advogado. No final, quando eu estiver gravando. Mas dentro da benevolência, tá? Então, tinha esse contrato de direito natural, né? Então eu posso, com a minha esposa, assim, ó, eu te amo, gosto muito de ti, eu quero formar uma família contigo, e é pra vida toda. Você topa? Ah, mas é pra vida toda mesmo? Sim, pra vida toda. E tá, mas você é tua única mulher? Não, sim, minha única mulher. Ah, então tá. Não, se é assim eu topo. Pronto. Tá casado. Não precisa de juiz, não precisa de fórum, não precisa de nada, não precisa nem de padre. Casamento natural. Esse era assim até o nosso Jesus Cristo. Então o casamento civil, o casamento natural, de ordem natural, ele tem 3 fundamentos. A formação da família, se não tiver esses 3 requisitos, não é casamento. Formação da família, auxílio mútuo dos esposos, quer dizer, a pessoa se casa, se juntam ali, né? Pode ser até em sigilo. Era para formar uma família, mesmo que os dois sejam estéreis, ou um seja estéril, não importa. Mas se não fôssemos estéreis, nós teríamos uma família. Mas como a gente é estéril, tudo bem, vamos vivendo só nós dois. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para nos ajudar, você vai me ajudar, você ajudar nas tarefas de casa, eu vou ajudar com dinheiro para casa, eu vou trabalhar na roça, você vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, eu vou trabalhar, ou o inverso também, ou nós dois vamos trabalhar, vamos cuidar dos filhos. Esse ajuda mútuo, né? E o terceiro ponto é o remédio da concupiscência. Então o casamento de ordem natural tem que ter esses 3 elementos. Formar uma família, tem que ter a intenção de formar uma família, mesmo que não consiga. A gente não consegue. Formar uma família. O auxílio mútuo, vocês vão nos ajudar. Né? E o remédio da concupiscência. Tem gente que é salvo, às vezes, pelo 3. Pelo 3. Porque se estivesse fora do casamento, estava na gandaia. Né? Então, o casamento de ordem civil, ele tem 3 pressupostos. Não pode casar só pelo 3. Tu não pode casar só pelo 3. Tipo, eu sou sem vergonha, nessa vida que eu tô não dá, eu tenho que me casar. Qual que é o 3? Remédio da concupiscência. Né? Remédio da concupiscência. Então formar família, auxílio mútuo dos casais e o remédio da concupiscência. Porque o casamento de ordem civil significa o seguinte: eu tenho meu corpo, meu corpinho, a mulher tem o corpo dela, eu vou doar para ti o meu corpo e você vai doar o teu corpo para mim. Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza e para sempre. Esse é o casamento civil. Esse não é matrimônio. O matrimônio vai para frente o que é. Esse é o casamento civil. Esse pode ser em sigilo, pode ser... Né? Tem lá no Coração Valente lá. Fizeram casamento em sigilo lá. Aqui assistiu o Coração Valente. Esse tipo de... você não pode casar só pelo 3. Eu sou sem vergonha, mas uma vida tá horrível, eu quero casar como remédio da minha concupiscência. Só por isso não pode. Tu pode casar por isso, mas tu tem que ter o pressuposto da formação da família e o pressuposto do ajuda mútuo. Né? Porque se o cara é rico, tem a concupiscência dele, e ele quer casar só por causa disso aí. Mas ele não precisa da mulher, porque ele tem um monte de empregado, não precisa da mulher para ajuda mútua. E ele também não quer formar família. Né? Então ele só quer ter relação com uma pessoa. Porque a mulher dele. Aí tá errado. Ele pode ser estéril, ou a mulher estéril, não vai ter família com filhos. Mas a intenção tinha que ter, entendeu? Certo?
Esse tipo de casamento, claro que isso envolve um pouco da graça também, né? Esse tipo de casamento envolve a graça. O casamento civil, de ordem civil, puramente civil, envolve a graça também. Senão a coisa não dura. Tu pode ser ateu, os dois ateus. Mas um pouquinho da graça tem que estar ali. Porque senão não dura o casamento civil. Esse casamento não dura. Então a graça tem que estar agindo ali. Esse tipo de casamento, entretanto, esse tipo de casamento ele é fadado ao fracasso. Nesse tipo de casamento civil, o fracasso, estou falando do ponto de vista espiritual. Né? As pessoas às vezes podem ter esse tipo de casamento e ser muito ricos, ter muitos dons, muitos dotes, muitas riquezas. Tá? Sobre o ponto da vida espiritual, esse tipo de casamento ele é fracasso certo para a vida espiritual. Por quê? O casal casa, tem filho incomoda, tem ciúme, tem doença, a mulher enche o saco. O marido quer jogar futebol, quer ir com os amigos tomar uma cerveja, ele quer focar no trabalho dele. A mulher quer ter um trabalho também para não ficar à margem do marido, porque ela não quer depender do marido. E o homem perfeito. Não, eu falei que o homem vai jogar. Não. Eu falei, o homem vai jogar futebol, o homem quer jogar futebol, o homem quer tomar cerveja, o homem quer ter uma amante, o homem quer ter uma amante, o homem tem a vida desregrada com os amigos. Bom, o que mais para os homens? Vai, manda aí. Eu não, vai ficar gravado. Não, eu tô falando assim, pros dois, essa vida de matrimônio, de casamento no âmbito do direito civil, da ordem natural das coisas, ela é isso. Não é isso aí? Claro que é isso. Claro que é isso. Aí tem o álcool, tem a droga, né? Tem tudo. Então esse tipo de casamento, ele é fadado ao fracasso de vida espiritual. Não tem como ter vida espiritual nesse casamento. Jesus vendo isso, ele institui um sacramento chamado matrimônio. Tá, mas o que tem a ver com o pecado? Não vou entender. Ele instituiu um sacramento que chama-se matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio nada mais é que o casamento civil em batizados. Então você tem o casamento civil, de ordem civil, e os dois cônjuges têm que ser batizados. Já é matrimônio. Eu casei com a Ana. Eu era batizado, ela não era. Por enquanto nós estamos só no casamento do âmbito do direito natural. Não, mas dá pra ser... Calma. Eu sou batizado, a Ana não é. Ana, tu quer casar comigo? Tá, aquela história toda. Tá, quero, tá. Casamento, direito natural. Quando ela se batizar, aí o nosso casamento passa a sacramento. Matrimônio. Mesmo assim, sem ser na igreja. Agora vamos chegar lá. Isso era assim até bem pouco tempo atrás. O que acontecia? Eu era batizado, a Ana era batizada, nós nos casávamos, sacramento. Só que num determinado assunto, num determinado momento, eu esqueci aquilo que eu disse para a Ana, que eu ia amar ela até o final da vida, que eu ia ser só dela, ela ia ser só meu, que eu ia amar na doença e na tristeza. Aí chegava um momento da vida e dizia, Ana, é o seguinte, não dá mais, tchau, tô pegando minhas trouxas e indo embora. Mas como? Tu disse que era até o final da vida, coisa e tal. Não, eu não falei isso. Tu tá inventando, eu nunca falei isso aí. A igreja se deu conta disso aí e disse assim, então, vamos o seguinte. Para ser sacramento mesmo, tem que ter o pressuposto do batismo. Porém, nós vamos fazer agora com o padre, com o padrinho e a sociedade inteira para ser testemunha disso aí, para você parar, para o homem parar de dizer e enganar a mulher. Entendeu? Mas até muito tempo atrás, não sei quanto tempo, mas muito tempo atrás, a igreja, se você fosse batizado, você se casasse, não precisava ter cerimônia. Você está dentro do sacramento, entendeu? Como começou a ter muita falcatrua, os homens queriam fugir, aí a igreja não, parei. Então,
Não tem mais essa eu não disse. Tu disse sim, tá gravado aqui, tá lá, tá assinado com os padrinhos e tudo. Entendeu? Então agora a igreja exige que os casais sejam batizados para esse matrimônio e tem que ser feito ali dentro da igreja. Com padrinho, com padre, tudo certinho. A sociedade ali, né? Com foto, vídeo. Aí não tem mais como dizer assim, eu não falei nada disso aí, eu falei só enquanto fosse novinha. Só enquanto fosse novinha. Não, você está inventando. Né? Isso de quantas gerações passadas? 1000 anos, sei lá, muito mais. Milhares de anos, né? Não, aquele casamento só com batizado era um Pois é, muito. Eu não sei dizer pra ti quando é que a igreja tem isso aí, tem 600 anos, 700 anos, não sei dizer pra ti. Mas passou bastante tempo, são séculos. Né? Porque bastava o batismo, né? Bastava o batismo. Só que daí a igreja começou a ver, não, mas tá dando muito divórcio, tá dando muito separação, né? Muito disque aqui, muita anulação de casamento, sei lá, tá. Aí a igreja, não, então para então, tem que resolver esse problema. Em Galonice, sobre esse assunto, eu não vou me lembrar o termo correto, mas eu sei que quando estava estudando sobre sacramentos, de todos os sacramentos, o único que, por exemplo, o padre ele é dispensável na celebração do matrimônio, porque quem são, vamos dizer assim, os celebrantes. Sim, assim, são os esposos. São os esposos, sim. Né? Eles que fazem o casamento, né? Na verdade. Sim. São os votos. Porque antigamente, que fazem por quê? Porque antigamente os esposos batizados, eles não precisavam de cerimônia. Eles só pegavam. É porque o casamento de direito natural é um pressuposto ao sacramento, né? Nós vamos ser batizados, eu morar com a Ana lá, tá? Mas daí nós não queremos ter família, não nos ajudamos e não existe o remédio à concupiscência. Não, o casamento de direito natural ele é pressuposto. E aí antes o que foi? Só transformava uma coisa na outra, o batismo. Aconteceu de vir o padre, a igreja e padrinho por causa desse motivo que eu estou falando para ti, entendeu? Não precisaria, até não precisaria. Se a igreja dizer assim hoje, não precisa mais ser cerimônia aqui dentro, todo mundo está respeitando as esposas aí, estão indo até o fim no casamento, até que a morte separe, não precisa mais vir aqui. Não, por isso que eu digo, de repente, até por causa disso, que até hoje os celebrantes, vamos dizer assim, do sim, sacramento... é por causa disso. É por causa disso. O batismo também dispensa o padre, né? Não. Alguns casos. Acho que isso aí é situação extrema. Alguns Eu não casos. tô batizando por padre. Ai. Mas os ministros. Olha aqui, ó. Alguns não. É o ministro do batismo. Pode ser até o pai e a mãe. Tinha o ministro do batismo. Caso grave. Tinha os ministros que iam na casa batizar. Eu acho que Na emergência. Olha aqui. Olha aqui, ó, vamos continuar para nós poder fechar. Olha aqui, ó. O matrimônio como qualquer sacramento, ó. E tem que ter água, tem que ter água também. Para batizar, tem que ter água. O matrimônio, então, como sacramento, ele é um símbolo. O sacramento do matrimônio, ele é um símbolo que significa e gera ou representa aquilo que ele significa. Por exemplo, o que significa o matrimônio? O matrimônio, ele significa, ele representa e ele é aquilo que representa. O que o matrimônio representa? O matrimônio representa a união de Cristo com a igreja. Isso que representa o matrimônio. É isso que representa o matrimônio. Né? E ele produz essa união entre os casais. Né? Então, entre Cristo e a igreja existe uma união, existe um amor, existe uma união. O casamento entre duas pessoas representa esse amor de Cristo com a igreja. Representa. Mas ele não só representa, ele é esse amor. Então esse fluxo de amor que existe lá na Trindade, lá Deus Pai com o Filho e o Pai com o Espírito Santo, esse amor que está ali dentro, esse amor ele flui por dentro da igreja, dentro do corpo místico de Cristo. E esse amor é o mesmo que está dentro de uma família, dentro de um casamento. É o mesmo amor, é a mesma. Ele simboliza e ele representa e ele é isso aí. Por isso que é sacramento. Certo? Tá? E então ele representa a união de Cristo com a igreja e ele produz essa união nas pessoas dos esposos. Por isso que ele é um sacramento. Ele não é mais um casamento de direito natural. Ele agora é um sacramento, porque tem esse fluxo, esse amor, essa união. Né? Então, quando o marido, a Daiane e o Diego, o que está acontecendo entre eles ali? Está acontecendo o mesmo amor de Cristo pela igreja. O mesmo amor do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. É o mesmo amor. Né? Tu, Lohan, e a Bárbara, é o mesmo amor.
Né? Então lá em Éfeso, o Paulo vai dizer o seguinte, Paulo, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, amai os vossos maridos como a igreja amou Cristo. O casamento pressupõe uma sexualidade. O casamento pressupõe uma sexualidade. É entre homem e mulher. O matrimônio, o sacramento, pressupõe a sexualidade. Quando você vai contra a sexualidade, contra a castidade do matrimônio, do sacramento, você quebra essa ordem aqui. Você quebra esse maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você quebra. Cai a ordem. Cai o prédio. Não tem mais como morar dentro. Entendeu? Tá vendo, gente? Acrescenta-se uma outra finalidade que não existia no matrimônio natural. Então, no matrimônio natural era aquilo ali. Agora não. Agora no matrimônio natural, agora não é só não é amar a esposa até o fim da vida dela, na pobreza. Não é só querer formar uma família. Não é só ajuda mútua, não é só remédio à concupiscência. Agora é um amor como Cristo amou a igreja. Buscando a santidade. Buscando a santidade, exatamente. Tá? Então, acrescenta uma outra finalidade que não existia no matrimônio natural. E dá força à graça ainda, né? Porque no matrimônio, aquilo que nós vimos no matrimônio, todo sacramento, ele faz aquilo que é para fazer. Então, a confissão perdoa os pecados, mas também a gente adquire a graça. A Eucaristia é um alimento para o nosso espírito, mas a gente recebe a graça. A nossa graça fica mais grande, né? Fica maior, né? O italiano fala più grande, né? Mais grande, né? Più grande. Né? Entendeu? Então, além de infundir essa outra finalidade, a finalidade não é só ajudar mútuo, formar família e remédio à consciência. Agora a finalidade é eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a ela é amar Cristo como a igreja ama Cristo. Quando eu falo igreja, é todos os santos. É Maria, os santos estão no céu, né? Certo? Tá? Significa que a esposa quando... Olha isso aqui é interessante, mas isso que é difícil. Significa isso aí. Veja bem, ó. A esposa, quando recebe o marido em casa, como se recebesse a Eucaristia. Tem caído pro Thiago dos Borges. Né? Mas, olha aqui, ó. Mas o sacramento, olha aqui, ó. O sacramento do, ó. Mas o sacramento o matrimônio como sacramento é isso. O matrimônio como sacramento é isso. É por isso que o sacramento do matrimônio, ele é, para todos nós aqui, ou 90% das pessoas, ele é o único caminho da salvação. Santo Martinho diz, claro, o matrimônio, para a maioria das pessoas, é o único caminho da salvação. Não, não fala salvação, ele fala da santificação, que é outra coisa. O que é santificação? É você ir para o céu sem passar pelo purgatório. Salvação, você passa pelo purgatório e vai para o céu. Então, só que você tem que fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Só que você tem que fazer isso aqui, porque senão não é sacramento. A esposa, quando recebe o marido em casa, como se recebesse a Eucaristia. E o esposo, quando se aproxima da esposa, como se estivesse recebendo a hóstia sagrada, ou como se Maria estivesse aparecendo para ela naquele lugar, naquela hora. Então, quando eu vejo a Adriana, eu tenho que olhar para ela como se não estivesse chegando a Virgem Maria. Porque senão não é sacramento. Ela se alterou ali, ó. Parece brincadeira, mas... Não, mas assim, ó, só para fazer um complemento em relação à questão da castidade, que não sei se vai falar, mas aí é Santo Agostinho que falava naquela obra do Sermão da Montanha, que a gente vê sobre a vida interior. Sim. Aí na bem-aventurança, né, bem-aventurados os puros, né? Sim.
Aí então ele fala bastante sobre o sexto e nono mandamento, né? A castidade, exatamente isso, porque tu viver bem a castidade também vai te gerar a pureza no teu olhar, no jeito de tratar o outro. E no matrimônio a tua esposa, né? Não, e tu quando olha a outra mulher, tu já não olha ela com olhar de desejo, Sim. mas olha com olhar de irmã. De benevolência. Né? Exatamente. Então, ter esse olhar também da pureza. Então, se no matrimônio tem esse fluxo de amor, que o matrimônio representa uma união, e ele é uma união mesmo dos esposos. Só que essa união tem que ser nesse sentido aqui. Olha aqui, a união tem que ser nesse sentido aqui. Como Cristo amou a igreja, e como a igreja ama Cristo. Né? E como se a esposa fosse a Virgem Maria, e como se o esposo fosse a Eucaristia. Né? Então, no matrimônio, enquanto sacramento, é para que os esposos aprendam a amar a Deus. Então, o sacramento do matrimônio é um treinamento. Se o amor é o mesmo, nós amando as nossas esposas, e as esposas amando seus maridos, eles estão treinando a amar a Deus. Assim como amamos na Eucaristia. Então, aquela profissão de fé que a gente faz na Eucaristia lá, deveríamos fazer em casa com a nossa esposa também. Ou com os esposos, né? E mais a graça, então, do sacramento especial, né? Então, assim, nesse sentido, quando a gente percebe que o matrimônio é isso, então o matrimônio aí sim ele vira um caminho de santificação. Então, você ir contra... Por isso que você ir contra a castidade. Claro, eu estou falando de castidade no casamento, estou falando que... o que é a castidade no casamento? É o esposo não ter uma outra esposa, né? E a esposa não ter uma outra esposa por fora. Isso é castidade. Né? E quem não é casado é solteiro, ele não é solteiro. Ele é casado com Cristo. Tu é solteiro. Tu é solteiro, né? Tu é solteiro também. Não, tu não é solteiro, tu é casado com Cristo. Daqui um pouco você não, eu não sei se no teu caso, vai arrumar uma esposa. Aí você vai tratar a tua esposa como se você tivesse, como se tua esposa fosse a igreja. Tu vai amar a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. No caso, tu vai ser sacerdote, vai ser a tua esposa, vai ser a igreja. Não é assim? Né? Tá? Então você, claro, essa parte da concupiscência, a parte tem um mandamento que é específico, isso aí nós vamos tratar depois, né? A parte da parte sexual, essa parte vamos tratar depois, né? Então o Santo Padre então vai dizer isso. Então, o cerne a ordem da vida espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com benevolência e não pecar contra a castidade, pelo motivo que ela é fruto de uma nova vida, ela germa de uma nova vida e ela está dentro do casamento. E o casamento pressupõe, você sabendo o que é o casamento, né? Esse matrimônio, esse casamento, ele pressupõe uma sexualidade. E você não pode pecar nisso aí, tá? Aí, para terminar, tem um quarto. Assustou o pessoal falando em casamento. Assustou o pessoal. Não se assusta, Juliana. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, amar o próximo com benevolência, não pecar contra a castidade, está dentro do amar ao próximo, por esses dois motivos, que no casamento teu próximo é tua esposa, teus filhos. Existe uma quarta base, que você não pode implodir, senão tu está fora, que é o seguinte: Jesus Cristo deu as chaves do céu para Pedro, e disse assim: sobre você, Pedro, sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. E aí eu vou responder a tua pergunta. Sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. Tudo aquilo que ligares no céu, ligares na terra, será ligado no céu. Que desligares na terra, será ligado no céu. Então ele deu para Pedro esse poder. Certo? O que Pedro é então? Pedro é a igreja visível. A igreja visível, então, baseado nesses argumentos, ela tem um poder de instituir algumas leis.
Ela não tem poder de fazer leis naturais novas, né? Ela não pode dizer assim, agora a chuva vai descer, vai subir. Não tem como. Né? Tá? Ou dizer que agora o homem pode engravidar. Né? Não, é uma lei natural, ela não pode interferir nisso aí. E ela também não pode criar mais mandamentos. Ela não pode criar um 7º mandamento ou tirar um mandamento, ela não pode. Mas ela pode, para o bem dos cristãos, ela pode criar algumas leis. A igreja. E ela criou algumas leis. Né? São os 5 mandamentos da igreja. Né? Os principais, então, por exemplo, ela instituiu, então, que temos que ir na missa todos os domingos e dias santos. Então a igreja disse, Jesus nunca disse tem que ir na missa todos os domingos e dias santos, Jesus nunca disse. Mas a igreja, na prerrogativa de Pedro, ela disse, para o bem das pessoas, tem que ir na missa todos os domingos e dias santos. E aí, então isso se transforma na lei. Se você vai contra essa lei, você implode, você sai da ordem. Porque a lei foi feita para criar ordem. Não precisava nós irmos na missa todos os domingos, não está escrito em lugar nenhum. Mas a igreja diz que é para fazer assim. Segundo, a Eucaristia, a igreja diz assim que nós devemos comungar pelo menos uma vez por ano. Claro, hoje em dia é um absurdo isso. Por quê? Porque nós comungamos muitas vezes. Né? Só que na época ela instituiu, era uma outra realidade, as pessoas não comungavam. Então eles não, pelo menos uma vez por ano, né, gente? Hoje em dia, se for pensar, é uma lei que não... Por 2 motivos. Primeiro, a maioria das pessoas estão fora da igreja. Elas não comungam mesmo. E quem está na igreja comunga. Né? Não é assim? Mas tem a lei. É uma lei que chega a ser uma piada, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Né? Confissão uma vez por ano. E a confissão, que é o 3º mandamento, deve se confessar uma vez por ano. Preferência em período de Páscoa. Mas, preferência mesmo, pode confessar a qualquer época, né? Uma vez por ano. Mas é bom... então uma vez por ano tá bom. Não. É a lei da igreja. Se tu não confessar uma vez por ano, tu vai ficar no mortal. Aí tu vai ter que ir lá confessar. Né? Então é bom que nós confessemos várias vezes durante o ano. Né? Quanto mais confessar, melhor. Por quê? Porque a confissão, além de a gente confessar o pecado mortal, porque a confissão serve para confessar o pecado mortal. Isso nós falamos nas outras aulas. A confissão serve para pecado mortal. Mas eu posso confessar o venial? Pode, mas não é necessário. Porque o pecado venial não necessita de uma confissão para serem perdoados. A confissão é para pecado mortal. Então ela disse, pelo menos uma vez por ano, né? Mas é bom que, então, além de perdoar os pecados mortais, a confissão, ela nos infunde a graça. A gente sai mais fortalecido da confissão, a gente fica mais forte, mais resistente ao pecado. Né? Então, a gente deve confessar várias vezes durante, né? E depois tem os outros 5, mas esses são os 3 primeiros. Os pecados, os 5 sacramentos da igreja, nós vamos tratar numa outra aula. Tá? Hoje, o objetivo era, então, fazer vocês notarem o que é o pecado, no que consiste. Então, consiste nessa quebra da ordem. E a ordem está onde? O cerne da ordem. Amar a Deus por todas as coisas, amar ao próximo com benevolência, inclusive os inimigos, rezar para os inimigos. Pecado contra a castidade, qualquer um. Nós vamos entrar, nós vamos falar melhor, eu acho que não... Eu não sei se é na quarta aula, na aula que veio, na outra, vamos falar bem sobre método contraceptivo, vamos fazer bem nesse aspecto da concupiscência. Tá? Vai ser bem legal. Então, contra Deus, contra o próximo, contra a castidade e os membros da igreja. Esses aqui são os pilares da ordem. Se quebrou qualquer um pilar dessa ordem, está fora. Certo? Só queria dar um recadinho, deixa eu só parar a aula. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima.